Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. São 3 horas da tarde. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro muito legal, um livro muito interessante, que nós já estamos caminhando para o final. Ainda bem, né? Nossa, muita aula. Que é isso? Quase 3 anos de curso. Mas nós estamos aqui firme e forte fazendo nosso curso e vamos ter mais uma aula hoje, já que nós estamos dando um passeio. É outra historinha muito bom quando a gente tem essas historinhas, porque a gente aprende muito com elas. A gente aprende demais com elas. E agora nós aprendemos a questão do trabalho, que não, só tem valor o trabalho grande. Será que só tem valor o trabalho grande mesmo? Será que é só quem trabalha muito que tem valor? Ou não, ou qualquer trabalho serve? Ficou muito claro para nós que é uma interpretação errada que é dada por uma frase inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o trabalho tem que ser grandioso. E não, pelo contrário, qualquer trabalho é trabalho. Qualquer coisa que a gente desenvolve é trabalho. Qualquer coisa que a gente faça no bem, qualquer coisa que a gente faça com o coração aberto é trabalho. A gente tem que parar com isso, a gente tem que parar com essa história de achar que, ai, nossa, eu preciso fazer coisa grandiosa. Não, tem que fazer coisa grandiosa, não. Tem que fazer aquilo que você sente bem, mas fazer algo. Seja o que for. Sentar numa recepção de um centro espírita, ir lá ajudar numa igreja, ajudar a entregar panfletinho, ajudar qualquer trabalho. Qualquer coisa que você faça é algo grandioso, é algo enorme. Então, parar de bobagem. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer da forma que tem que ser feito. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para trabalhar e fazer o bem. Tá joia? Vamos para a aula de hoje, então. Introdução um pouquinho menor, né? A gente já caminhar para a nossa aula. Vamos embora, vamos lá. Aqui o que a gente viu na aula passada, né? Eu estou aqui no cantinho atrapalhando a leitura de vocês. Mas está aqui o que a gente viu na aula passada, né? E eu vou começar desse ponto. Aqui a questão da avaliação, né? A tarefa, a oposição trevosa, né? O falar da oposição trevosa, né? E aqui, ó, assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição. E ela mesma coloca, inclusive, uma questão merece urgente avaliação, porque alguns companheiros inspirados nessa teia interpretam todos os obstáculos em torno dos seus passos no serviço doutrinário como ciladas e manobras contra seus ideais, como se tal critério construísse um sistema de aferição exato e universal. Então, quer dizer, nossa, eu preciso ter uma violenta oposição. Eu estou gravando esse curso aqui, mas, nossa, tem que ter um monte de coisa para atrapalhar esse curso. Senão, não vale. E ela diz que não, a gente precisa rever essa questão. E vamos continuar, que ela fala ainda mais sobre isso. Olha só. Com esse excesso interpretativo, caminham para a escassez de discernimento. Gente, é um jeito bem legal de falar, ó, esse povo aí tá, ó, doido. Eles estão caminhando para a escassez de discernimento. Ó, vocês estão malucos, vocês estão loucos, vocês estão piradinho. Isso que a irmã Dulce quis dizer. Perdendo de vista o exame que deveriam proceder em suas próprias atitudes ou decisões na tarefa que, constantemente, são as únicas e verdadeiras brechas com as quais os opositores do ideal laboram. Vamos lá de novo? Com esse excesso interpretativo, caminham para a escassez de discernimento, perdendo de vista o exame que deveriam preceder em suas próprias atitudes ou decisões. Suas próprias atitudes ou decisões. Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e falar, ó, sabe por que que eu fiquei 4 anos sem fazer palestra em centros físicos? Ah, gente, é difícil demais, o horário, a Manuela, é complicado, nossa, a gente sofre, nossa, a gente... Mas não, eu não fui porque eu não quis. Eu podia falar, não, os irmãos arrumaram uma teia aqui para me prender em casa, me afastaram do centro. Não, não foi porque eu não fui. Não foi porque eu não fui, tá? Eu não fui, eu. E eu voltei porque eu voltei. E eu voltei aos centros presenciais porque eu voltei. Nem a saída
foi ocasionada por causa de um grande feito, de um feito enorme e absurdo, nem eu, nem eu, peguei e falei, não, eu tô voltando porque, nossa, fui intuído. Não, eu voltei, voltei. Recebi mensagem que era para eu voltar, e voltei, poderia não ter voltado. Tá? Então, nós estamos perdendo de vista esse exame que a gente deve fazer em nossas próprias atitudes e decisões, que constantemente, essas sim, são as únicas e verdadeiras brechas com as quais os opositores do ideal elaboram. Se eu tenho más atitudes, é lógico que eu vou atrair más influências, más espíritos, eu vou ficar carregado e não vai ficar legal. Mas se eu passo a ter boas atitudes, se eu passo a ter luz, se eu passo a descobrir em mim uma grande coisa, eu vou atrair pessoas desse jeito. Então, nós quem damos essa brecha. E ó, tem mais. Inquestionavelmente, e a literatura espírita é farta de informes a esse respeito, não estamos fazendo um convite ao deboche sobre o modus operandi dos inimigos desencarnados na causa do amor. Ingenuidade nessa questão seria mais uma porta aberta para o acesso dos maus espíritos, parafraseando o Lúcido Kardec. Então, isso aí está no livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228. O quê? Inquestionavelmente, a literatura espírita é farta de informes a esse respeito, de que sou eu quem dá espaço. E com isso, nós não estamos fazendo um deboche sobre como os inimigos trabalham. Não é um deboche, tá? Falar que eu sou responsável não é um deboche, é uma constatação. Sou eu responsável. Sou eu que dou espaço, sou eu que abro brecha, sou eu que abro meu campo para ele ser invadido. Sou eu sou responsável por tudo. Sempre eu responsável por tudo. Então, não é nenhum desrespeito com os irmãozinhos desencarnados que estão trabalhando para o mal. Não é de forma alguma, tá? A ingenuidade nessa questão será mais uma porta aberta para o acesso dos maus espíritos. Ser ingênuo e não acreditar que eu sou o culpado é mais uma porta aberta. Mais uma porta que eu deixo aberta. Mais um espaço que eu deixo esvair. Mais um espaço que eu deixo totalmente aberto para aquelas pessoas que querem para aqueles espíritos que querem o meu mal. Mas quem que deu espaço? Fui eu. Fui eu vibrando, fui eu revoltado, fui eu com ódio, fui eu que não perdoei, fui eu que tô fazendo as coisas da minha cabeça, fui eu, sempre eu, o culpado. As trevas só têm a importância que nós lhes emprestamos. Putz, palavras sábias de Dona Modesto Cravo. Olha só. As trevas só têm a importância que nós lhe emprestamos. Imagina uma pessoa que me fez mal. Vamos pensar assim, uma pessoa que me fez mal. E eu, ao invés de ou deixar para trás, ou a vida dela, a minha vida é muito mais tranquila que a vida dela, eu tenho uma vida muito melhor que a dela. Ou, não, ele está num outro momento, eu estou num outro momento. Ao invés de eu fazer isso, eu vou me nutrir de ódio por essa pessoa. Eu estou me nutrindo de ódio por essa pessoa. O que que vai acontecer? Toda vez que eu encontrar essa pessoa, o que que eu vou sentir no meu coração? Ódio. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cometer certas atitudes que eu não deveria cometer. E aí eu faço essas atitudes, eu tenho essas atitudes. E aí sabe o que que eu falo? Mas as trevas estão em mim, o inimigo me induziu, nossos maus espíritos, eu estou obsediado, é um obsessor. Gente, quem nutriu sentimentos de ódio por determinada pessoa? Eu. Quem nutriu dentro do próprio coração sentimentos do mal contra outra pessoa? Eu. Aí eu encontro e tenho uma atitude totalmente impensada, totalmente deslocada, totalmente absurda, e a culpa é de quem? Do inimigo? Do obsessor? Das trevas? Não, é minha, fui eu. Fui eu que poderia muito bem falar, gente, olha a vida dessa pessoa, olha a minha. Olha só, o que que esse cara tem? O que que essa pessoa tem? Olha só, o que que faz? Olha onde tá, olha como eu tô melhor. Ou então, gente,
tô numa outra fase, tô numa outra vibe, vou deixar, deixa passar, não quero nem me preocupar com isso. Poderia fazer tudo isso, mas não, o que que eu faço? Eu nutro ódio. E aí eu tomo uma atitude e a culpa é das trevas. E Dona Modesta matou. As trevas só têm a importância que nós lhe emprestamos. Palavras sábias. Dona Modesta, Maria Modesta Cravo. Em oportuna frase, paráfrase feita por ela a codificação. Nas palavras da equipe Verdade. Ó, a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. A fraqueza, o descuido e o orgulho. Fui orgulhoso com a pessoa, no exemplo que eu dei passado, né? Na nossa situação passada, do exemplo que eu dei, eu fui orgulhoso. Eu continuei com meu coração cheio de ódio ao invés de deixar passar, eu fui orgulhoso. Do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Se tem mau espírito em mim é porque eu estou trazendo ele. Eu estou emprestando força para ele, cujo poder todo advém do fato de não lhes opordes resistência. Se eu não tenho amor no coração, eu não ponho resistência. Ponto final, e é assim que acaba. Nossa, que pancada. Mas, gente, é assim, é verdade. Ela não está mentindo, ela não está colocando nada fora da realidade. Sou eu que estou emprestando tudo isso. E a partir do momento em que eu ou ajo com fraqueza, ou ajo com descuido, ou ajo com orgulho, eu estou emprestando. Fraqueza. Eu quero modificar uma atitude minha que eu não gosto. Eu cometi um erro e eu não quero cometer mais esse erro. Aí eu vou lá e cometo de novo. Aí eu vou lá e cometo de novo. Aí eu vou lá e cometo de novo. É fraqueza. Fraqueza de propósito, fraqueza de espírito, fraqueza de vontade. Cadê eu falar, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Isso aqui eu não aceito mais. Isso é uma coisa que eu venho falando com a gente há um bom tempo. Eu não aceito erro, erro velho. Só aceito erro inédito. Por quê? Porque o erro velho eu já cometi, eu já sei que eu não quero. É fraqueza. Ou eu posso me descuidar. Ah, aí eu vou falar besteira, vou falar palavrão, vou falar. Não tô nem aí, dane-se. Eu descuidei. Não tive cuidado comigo. Só posso me descuidar. Ou então eu posso ser orgulhoso. Tudo isso eu estou convidando os maus espíritos a ficarem em mim. Por quê? Porque eu não estou pondo resistência nenhuma a eles. Eu estou liberando o caminho. Estou abrindo os caminhos. Será que semelhantes reações. Aí, essa aqui é a questão 498 do Livro dos Espíritos. Olha só. Será que semelhantes reações ao nosso esforço não poderiam também advir de descuidos e inexperiência? Será que semelhantes reações ao nosso esforço, não poderiam também advir de descuidos e inexperiência? Olha a resposta. O sutil desejo de realce pessoal ou a pretensão dos pontos de vista, tão difícil de ser percebida, não poderiam ser a causa exclusiva de tanto burburinho e problemas nas frentes de atuação que erguemos? Olha só, o que vem para a gente? Será que semelhantes reações, fraqueza, descuido e orgulho, ao nosso esforço não poderiam também advir de descuidos e inexperiência? Pode ser que sim. O sutil desejo de realce pessoal ou a pretensão dos pontos de vista, aquela coisa, ou de eu me crescer ou de eu querer impor meu ponto de vista, tão difícil de ser percebida, não poderiam ser a causa exclusiva de tanto burburinho e problemas nas frentes de atuação que erguemos? Vamos ver a resposta? O enfoque excessivamente carregado de ideias místicas subtrai-nos a possibilidade de tornar a relação entre a sociedade física e espiritual uma escola de despertamento e crescimento para valores da alma. O enfoque excessivamente carregado de ideias místicas mistificar, nada sou eu, nada é minha culpa, tudo é terceirizado, tudo é culpa do outro, tudo é o outro que fez, tudo é o inimigo, é o obsessor, é o irmãozinho sem luz, é qualquer um menos eu, é o Exu, é o Preto Velho, é qualquer um menos eu.
subtrai-nos a possibilidade de tornar a relação entre as sociedades física e espiritual uma escola de despertamento e crescimento para os valores da alma. Enquanto eu não botar meu pezinho no chão e reconhecer que o erro sou eu, o erro está em mim, o erro está em mim, eu que sou orgulhoso, eu que sou fraco, eu que sou descuidado, eu que sou egoísta, enquanto eu não parar e botar isso em mim, eu não vou despertar, eu não vou crescer, eu não vou ter valores na alma. Para eu conseguir ter esses valores, eu preciso despertar. E como que eu consigo despertar? Simples, muito simples. Reconhecendo minha parte, reconhecendo onde eu tenho problema, reconhecendo meu erro. Sentando e falando, puxa vida, eu não perdoei. Puxa vida, eu me descuidei. Puxa vida, eu fui fraco, eu não enfrentei com força. É assim que a gente cresce. Utilizando a expressão do Guia dos Médiuns e Evocadores, o Livro dos Médiuns, o laboratório do mundo invisível cerca a natureza terrena com objetivos de ascensão para quantos se encontrem em ambas as faixas de vida. Então, o Livro dos Médiuns é muito claro. O laboratório do mundo invisível, o plano espiritual, os amigos que nos auxiliam no plano espiritual, eles estão aqui para todo mundo. Mas eu tenho que estar pronto para isso, eu tenho que querer isso, eu tenho que reconhecer que eu preciso disso. E ela continua. Quantas críticas e discordâncias, desavenças e tropeços existem nas equipes espíritas com os quais as trevas, sem muito esforço, exploram assiduamente? Olha a resposta. Mais que natural a luz acesa ser perseguida pelas sombras. Hum, a luz acesa é perseguida pela sombra? Vocês já viram o sol ser perseguido pela sombra? Uh. Então quer dizer que as trevas não nos perseguem? Isso aí eu quero espaço. Por que que tem sombra? Porque tem uma barreira, a luz solar. Por que que tem sombra aqui? Aqui, ó. Vou fazer sombra aqui, ó, no meu rosto, ó. Por que que tem sombra? Porque tem uma luz aqui e eu estou colocando eu estou colocando uma barreira. Então quer dizer que se eu tenho sombras, quem está colocando a barreira? Sou eu. Faz parte da lei do amor essa atração opositora. Peraí. Então faz parte da lei do amor essa atração opositora? Vamos entender. Por ela, quem está na luz se fortalece, iluminando-se ainda mais. E quem jaz nas penumbras encontra o perdão de Deus na claridade da vitória do bem e nos lampejos da conduta alheia. Olha só, vou voltar virgulino a irmão Ferreira da aula passada, aliás, do capítulo passado. Quem que ele preocupava? Com aqueles que estavam nas trevas, porque aqueles que precisavam de luz. Quem já estava na luz, ele sabia que cada trabalho desse que fazia, ele se iluminava mais. Por isso que ele não foi atrás do Sinésio. Por isso que ele foi atrás do dragão. Por isso que ele não se preocupou em afagar o Sinésio. O Sinésio está na luz. A oração dele, a força da oração dele limpou ele, fez ele fazer o trabalho dele e ele continuou na luz, com cada vez mais luz. O outro não, o outro está nas sombras. O outro eu preciso fazer que ele encontre o perdão de Deus para que ele comece a ter luz. E eu, onde eu estou? Onde eu estou? Será que eu não estou fazendo sombra em mim para me esconder? Será que eu não estou tendo atitudes que não condizem com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo? Mas sim com esse tipo de atitude trevosa. E tô falando, nossa, eu tô obsediado, meu Deus do céu, tem uma obsessora aqui em cima de mim. E aí, será que não é? Será que eu não estou transferindo todo esse peso para alguém? Será que eu não estou transferindo tudo isso para algo que não existe? Para uma mentira? Não posso estar transferindo tudo isso para uma mentira? Claro que eu posso, óbvio que eu posso estar transferindo tudo isso para uma mentira. Então, vou ler de novo para a gente entender.
Quantas críticas e discordâncias, desavenças e tropeços existem nas equipes espíritas com as quais as trevas, sem muito expor, se exploram? Mais que natural a luz acesa ser perseguida pelas sombras. A luz acesa se é perseguida pela sombra? Ou eu que coloco um anteparo para fazer sombra? Faz parte da lei do amor essa atração opositora. Por quê? Por ela, quem está na luz se fortalece, iluminando-se ainda mais. E quem jaz nas penumbras encontra o perdão de Deus, na claridade da vitória do bem, nos lampejos da conduta alheia. Então, vamos deixar, vamos aceitar, vamos ser quem a gente é, vamos aceitar que nós somos o que nós somos quem somos e a vida é assim. É muito melhor, hein? Vamos continuar aqui? Ai, 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 nossa, essa aula de hoje tá terrível, hein? As convicções pessoais intransigentes e a imprudência são as armas mais poderosas daqueles que se posicionam contra o nosso esforço socioeducativo. Eu não vou mudar. Eu sou desse jeito. Eu vou ser assim. Eu não vou fazer nada diferente. Eu não vou ser diferente. Eu não vou olhar diferente. Ou então, não, larga quieto. Não, deixa quieto. Deixa a coisa acontecer. Deixa a vida acontecer. São as duas armas mais poderosas daqueles que se posicionam contra o nosso esforço educativo. Por quê? Porque eu sendo imprudente, eu deixo todo o campo aberto. E eu sendo intransigente, eu não mudo. Eu mantenho. Eu bato o pé. Eu fico firme para os irmãozinhos de luz, para os irmãozinhos das trevas, nossa senhora, isso é uma beleza, isso é uma maravilha, tá? Por isso que são as duas armas, opa, por isso que são as duas armas mais poderosas daqueles que se posicionam contra o nosso esforço socioeducativo, porque formam um campo mental propício para a sintonia e a perturbação que decorrem do personalismo e da invigilância. Eu ser intransigente, eu vou ser personalista. Se eu for personalista, eu me situo nesse pessoal. E eu não consigo sair disso. Se eu pegar, eu vou voltar ao exemplo do perdão não concedido. Digamos assim, vou chamar de perdão não concedido aquele que eu falei lá atrás. Então, eu vou voltar ao exemplo do perdão não concedido. Vamos então conversar sobre ele. Eu não concedi o perdão. Eu continuo com ele no coração. Aí alguém chega pra mim e fala: Não, Beto, larga disso, para com isso, para que você é bobo, pra que esse peso todo? Só você que tá carregando peso, a pessoa não tá nem aí pra você, a pessoa não tá nem ligando pra você, mas eu tô carregando esse peso. Por quê? Porque eu sou intransigente. Não, Beto, para de ser besta, ninguém tá nem aí. Você pode fazer sua vida, cara. Segue seu rumo, segue seu barco. Não esquece. Não esqueço. Eu tenho uma pessoa que tem um ódio, ódio, ódio mortal dela, e eu tenho que demonstrar que eu tenho isso para ela. Eu tenho que mostrar para ela que eu tenho esse ódio dela. O que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo espaço para os irmãos vir aqui, ó, vai lá, faz isso, ou faz aquilo outro. E se tiver alguém observando, se tiver alguém olhando, se tiver alguém fora dessa relação, da relação que a gente tem conosco mesmo, tiver alguém fora dessa relação observando, vou até melhorar, para ficar melhor. É, eu tenho uma rixa com uma pessoa, e eu tenho uma terceira pessoa envolvida, e essa pessoa ficando para mim, para com isso está prejudicando a gente, isso é ruim, isso não é legal, isso está nos prejudicando. E se eu não paro, 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 você não está prejudicando aquele, está prejudicando a pessoa que está do seu lado. Esqueço mais. O professor Leandro Carnal falou uma vez: o ódio é um copo de veneno que eu ofereço para mim mesmo. O ódio é um copo de veneno que eu ofereço para mim mesmo. Eu estou tomando veneno. Sou eu quem está tomando veneno. Não é o meu irmão, sou eu. Por quê? Porque muitas vezes ele não está nem aí para mim. E quem está aí sou eu. Tá? Então, de novo, as convicções pessoais intransigentes e a imprudência são as armas mais poderosas daqueles que se posicionam contra o nosso esforço socioeducativo, porque formam um campo mental propício para a sintonia e a perturbação que decorrem do personalismo e da vigilância. Se eu sou egoísta, intransigente, não mudo. E se eu sou imprudente, nos dois lados eu tenho. Aí sabe o que que vai vir? Vai lá, ofende ele. Vai lá, faz o mal.
Vai lá, faz alguma coisa contra a pessoa. Vai lá, vai, vai. E aí você tá num lugar que a pessoa também tá vendo na sua cabeça. Faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal. O que que você faz? O mal. E aí todo mundo ainda ri. E eu falei, e você pode estar prejudicando a você e a outros que gostam de você, em detrimento daquela pessoa. Que fica, faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal. Então, vigilância. Muita vigilância. Nenhuma força é maior que o bem em todos os tempos. A partir do momento em que eu me limpo, que eu falo, estou limpo, perdoei, não perdoei ele, perdoei a mim, não é por ele, é por mim, eu perdoei essa pessoa. Quando eu não fizer isso e não começar a olhar para o bem, ou do jeito que eu falei para vocês, gente, eu vou perdoar porque olha a vida da pessoa, eu vou perdoar porque olha o que que a pessoa tem, eu vou perdoar porque, coitada, tá num ponto da vida, não, coitada, fez o mal, mas ela só pode fazer o mal, a gente dá aquilo que tem no coração. Enquanto eu não fizer isso e não encher o meu coração de bem, eu não vou devolver o bem. O que que eu vou devolver? O mal. Vou continuar devolvendo o mal. Eu não quero mais devolver o mal. Quero devolver o bem. Por quê? Porque nenhuma força é maior que o bem em todos os tempos. Firmemos nessa crença, firmemos nossa crença nesse brasão mental e roguemos o acréscimo da misericórdia, uma vez que sabemos de nossa fragilidade. Então eu sei que eu sou frágil. Então, eu também vou entender quando eu não conseguir, mas isso não me impede de fazer. Isso não me impede de tentar. Eu só vou ter plena consciência que, é, não consegui, mas não consegui não foi porque eu não tentei, porque eu não quis. Eu não consegui porque eu tentei, tá? Então, firmemos nossa crença nesse brasão mental, que o bem é a maior força de todos os tempos. E roguemos o acréscimo da misericórdia para conosco, uma vez que sabemos a nossa fragilidade. Com essa fórmula, ninguém sucumbirá sob o peso das vigorosas forças contrárias. E olha só, não está falando que as forças contrárias são fracas. Não está falando que a gente é fraco. O que a irmã está falando? Olha só, com essa fórmula, o bem é a maior força de todos os tempos. E a misericórdia para com o outro, e principalmente para comigo, são, é uma fórmula que fará com que ninguém sucumba, que ninguém caia, que ninguém se enfraqueça sob o peso das vigorosas forças contrárias. Porque elas vêm, elas atacam, mas atacam por quê? Porque o espaço. Que existem para dilatar-nos o poder de cooperação individual na obra do Todo-Poderoso Criador do Universo. Então, o bem, juntamente com a misericórdia, juntos, é a maior força que nós temos para continuar cooperando para a melhoria do nosso planeta, para a minha melhoria. Enquanto eu tiver ódio no coração, enquanto eu tiver mágoa no coração, enquanto eu tiver com o coração endurecido, enquanto eu tiver com peso no coração, eu vou continuar. Eu vou continuar a sofrer interferência. Eu vou continuar fazendo coisa errada, eu vou continuar fazendo, sofrendo interferência do mal, eu vou continuar sofrendo interferência das trevas, mas por quê? Porque eu carrego o mal no meu coração. Porque eu carrego peso no meu coração. Porque eu carrego a revolta, a raiva, o ódio, qualquer sentimento pesado, ruim, eu carrego no meu coração. Quando que eu vou melhorar? Quando eu me libertar disso. Quando que eu vou melhorar? Quando o meu coração se abrir. Quando que eu vou melhorar? Quando eu estiver solto, liberto disso. Aí sim eu vou ser mais um que vai ajudar na cooperação individual para a obra do Todo-Poderoso, para a gente conseguir fazer a Terra evoluir. Antes disso, antes disso tudo, eu não vou conseguir, não. Acabamos o capítulo. Acabamos o capítulo. Deu para entender? Capítulo curtinho. Curtinho, direto, rapidaço, mas para a gente entender. As trevas existem? Existem. Elas são fortes? São. Elas estão aí para perturbar a gente? Estão. Ponto final. Acabou. Ninguém está falando que não existe. O livro é muito claro. Ninguém, irmã do fora nenhuma, colocou para nós, nem ela, nem a Dona Modesta, que isso não existe. Existe. Ponto final. Beleza? Beleza. Elas me atacam? Atacam. Então, naturalmente, quando o sol ataca a sombra.
Aí você para, pô, mas o sol não ataca a sombra. A sombra aparece porque tem um bloqueio. Alguém bloqueia a luz para a sombra aparecer. Pronto, acabou. Matou nosso exemplo. Se eu estou tendo sombra, quem que está bloqueando a luz? Eu. Eu estou bloqueando a luz. Se alguém, se a sombra está em mim, se a treva está em mim, se o obsessor está em mim, se o inimigo está em mim, é porque alguém está bloqueando a luz em mim. E quem está bloqueando? Eu. Eu mesmo. Com o meu egoísmo, com a minha intransigência, com a minha invigilância, com a minha fraqueza, com o meu orgulho. Eu é quem estou bloqueando. A partir do momento em que eu me despir dessa roupa de fraqueza, de orgulho, de vigilância, me despir disso e começar a aceitar que tá bom. Aconteceu? Aconteceu. Mas eu não vou ficar preso. Eu não vou ficar preso nesse ponto. Eu vou pular. Por quê? Porque eu não quero mais ficar preso nesse ponto. O ódio é um copo de veneno que eu ofereço para eu mesmo tomar. Então eu não quero mais isso. Chega, acabou. Chega, acabou? Chega, acabou. Então aí sim eu começo a dar o passo para limpar as trevas que eu mesmo trouxe, que eu mesmo pus. Por quê? Porque eu começo a vibrar no bem. Aí eu começo a aceitar o bem. As pessoas vêm, ah, faz isso, faz isso. Passou. Vai embora, vai embora. Lógico, vai embora. E eu vou vibrar no bem. E eu acho que essa é a grande lição desse capítulo, para nós. As trevas existem, existem, mas muito mais do que a influência delas em mim, sou eu quem trago elas para mim. Sou eu quem trago as trevas. Então, acho que foi um bom capítulo para a gente entender que se eu acho que, nossa, minha vida tá um peso, eu estou sendo obsediado, vê o que eu estou fazendo, vê qual que é a minha participação, vamos tentar entender o que eu estou fazendo para ser obsediado. Muitas vezes sou eu o principal obsediado. Tem até um videozinho de um canalzinho de humor chamado Amigos da Luz, que é um vídeo deles, né, no YouTube, que o obsessor pede pelo amor de Deus pro cara libertar ele, que ele não quer mais obsediar o cara, mas o cara, ele é tão negativo, tão que o obsessor não consegue ir embora. Então é um barato a conversa, o obsessor pedindo, pelo amor de Deus, cara, me liberta, me liberta, me liberta, faz uma oração, reza, faz uma oração, pede aí para libertar, pensa positivo, ai, faz o bem, para quê? Pra libertar o obsessor, que o obsessor cansou, não quer mais. Muitas vezes é isso que acontece com a gente. Infelizmente, é um videozinho de humor, mas infelizmente, às vezes acontece com a gente. Tá bom? E se você ficou até agora, muito obrigado mesmo. Como eu falei, 2025 foi um ano muito difícil e vocês me ajudaram a estar aqui. Muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, comenta, curta o canal da Cavilha, espalha a nossa mensagem para todo mundo. Espalhe a nossa mensagem para todos que você conhece, porque é você quem ajuda a gente a crescer e a estar cada vez melhor. Valeu, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Dezembro tá aí, panetone no supermercado. Dezembro chegou. Forte abraço, fiquem com Deus, gente. Tchau.